Profecias dos faraós, escondidas em plena vista. Nesta antiga maravilha, um código matemático que prevê o dia do juízo final. Neste livro, o aviso de uma força destrutiva além da Terra. Nestes símbolos crípticos, uma mensagem alertando que o nosso tempo acabou. Os hieróglifos do juízo final. Há milhares de anos, profetas mundo afora predizem o fim dos tempos. E muitos dizem que o apocalipse está próximo. Chamamos essas convergências teóricas entre as profecias de fim do mundo e os eventos atuais de o efeito Nostradamus. Como será o começo do fim? A 8 quilômetros do Cairo, eleva-se a maior realização do Antigo Egito. A Grande Pirâmide de Giza. Esta última maravilha do mundo antigo foi construída 45 séculos atrás. Historiadores sempre acreditaram que era a tumba de um rei, mas alguns dizem que é muito mais. Um calendário do juízo final. Oculta em sua arquitetura, dizem eles, existe uma linha do tempo que termina nesta década. Seria um alerta do passado que quer falar conosco, ou nos avisar, ou nos aconselhar, ou orientar? Mas a Grande Pirâmide pode ser apenas uma manifestação dessa suposta profecia. Alguns acreditam que estes hieróglifos tirados de um texto do chamado O Livro dos Mortos também prevêem que o nosso fim está próximo. E alguns acreditam na existência de uma terceira fonte de profecias, um documento descoberto recentemente chamado Bíblia de Kolbrin. Alguns intérpretes acreditam que os antigos egípcios previram um holocausto nuclear. Outros, um cataclismo causado por uma força que está além do nosso sistema solar, em 2012. Mas todos concordam que o evento profetizado é iminente. As vozes da antiguidade estão falando conosco. E estão falando desesperadamente. Elas estão nos dizendo para ficarmos atentos aos sinais do arauto. Mas o que exatamente as antigas profecias egípcias dizem? De que maneira elas se comparam às profecias do fim dos dias de outras culturas, no decorrer dos milênios? Aquela dos maias, dos índios Hopis e do mais conhecido vidente de todos, Nostradamus. Uma das alegações mais extraordinárias em relação às profecias do Antigo Egito diz que a Grande Pirâmide previu os eventos do 11 de setembro. Eu acredito que esses antigos tinham conhecimentos ou sabedoria muito além dos nossos, que foram perdidos com o passar do tempo, mas esses conhecimentos, essa sabedoria, deu a eles a habilidade para construir esses tipos de monumentos. Poderiam os construtores das pirâmides ter previsto o 11 de setembro e projetado esta edificação notável como um aviso? A busca por evidências deve começar por um exame da arquitetura da pirâmide. Mas, por mais impressionante que pareça hoje, sua aparência não se compara àquela de outrora. Originalmente, a Grande Pirâmide era toda revestida de calcário branco com um alto grau de polimento. Quando o sol atingia essa pirâmide, acredita-se que a luz refletida seria tão intensa que poderia ser vista da Lua como uma estrela brilhando na Terra. Mas não é só o exterior impressionante da Grande Pirâmide que faz com que a sua estrutura seja tão incomum. Seu interior escuro também guarda surpresas. Você entra na pirâmide através de um túnel baixo, a passagem descendente. E então ela muda de direção e segue até o que chamamos de passagem ascendente, que então emerge nessa incrível grande galeria de 49 metros de comprimento e cerca de 7,5 metros de altura. Além da grande galeria fica o que hoje conhecemos como a Câmara do Rei.
Embora nenhuma múmia tenha sido descoberta aqui, um sarcófago de granito dentro da câmara levou a maioria dos especialistas a concluir que a Grande Pirâmide era a tumba monumental de um faraó e que seu corpo depois foi roubado. Todas foram construídas, segundo os egiptólogos, como tumbas de reis. Apesar disso, não existe nenhum texto egípcio que diga exatamente qual é a função dessa pirâmide. A ausência de qualquer texto especificando o propósito da Grande Pirâmide levou a especulações de que a sua verdadeira função é mais sinistra. Acredita-se que ela carregue uma mensagem profética, expressa em sua arquitetura. A teoria surgiu no século XIX, quando exploradores ocidentais se impressionaram com o detalhamento do projeto e a precisão da construção da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide não é só grandiosa porque é a maior. Eu costumo chamá-la de Rolls-Royce das pirâmides porque foi construída com grande precisão. Os blocos foram montados com uma precisão ímpar. De fato, existe um vão de menos de 1 milímetro entre cada bloco. E nem dá para inserir uma folha de papel entre eles. Exploradores britânicos dos meados do século XIX acreditavam que era possível que essa precisão arquitetônica fosse uma pista para um segredo surpreendente. Eles acreditavam que as dimensões da Grande Pirâmide podiam ser uma mensagem codificada em uma linguagem universal, a matemática. Um fato importante é que, já que o mundo consistia de tantas tribos diferentes que falavam línguas diferentes, só podia haver um meio para os antigos transmitirem informações, e era através da matemática e da astronomia. Cálculos intrigantes feitos pelos exploradores do século XIX pareciam sustentar essa teoria. Quando eles mediram da largura da câmara do rei e a dividiram pela raiz quadrada de π, chegaram a um número 365,24, que eles então associaram 365 dias e 1/4, que é a duração do nosso ano. Esses mesmos exploradores determinaram que o perímetro da Grande Pirâmide era de 36.600 polegadas. 36.600 é um múltiplo de 366. Novamente, praticamente o número de dias que existem em um ano. Eles então concluíram que os egípcios tinham usado uma unidade de medida quase idêntica à polegada atual, que acabou sendo chamada de polegada piramidal. Isso levou os pesquisadores a buscar correlações adicionais entre as dimensões da Grande Pirâmide e o mundo natural. Alguns suspeitavam que as passagens internas correspondiam à linha do tempo na história. A polegada piramidal é expressiva porque é uma ferramenta pela qual podemos medir significativos eventos na nossa história, sejam passados, presentes ou futuros. Embasados nesta hipótese, nos idos de 1870, os pesquisadores iniciaram uma análise cuidadosa do interior da pirâmide. E ao olhar a arquitetura e determinar onde houve uma mudança na construção da pirâmide, onde uma passagem começava ou terminava, eles descobriram importantes datas seculares ou religiosas. Para determinar se havia uma linha do tempo profética embutida na Grande Pirâmide, pesquisadores concluíram que seriam necessários 2 componentes importantes: um ponto inicial e um ano específico associado a ele. Se descer cerca de 12 metros, você vai encontrar 2 das chamadas linhas estriadas. São 2 linhas entalhadas no calcário, nos 2 lados da passagem, que parecem mesmo um ponto inicial. Ao mapear os movimentos das estrelas, os exploradores do século XIX determinaram que, ocasionalmente, a estrela polar lança sua luz no interior da pirâmide. Eles calcularam que a última vez que isso aconteceu foi em 2141 a.C., que se tornou o ponto de origem da linha do tempo. Avançando ao longo desta linha, pesquisadores então podiam procurar os indicadores dos eventos marcantes da história e além no futuro.
Se você começar nas linhas estriadas e começar a descer, a primeira grande mudança na construção é onde a passagem ascendente sobe. Nesse ponto, o ano é 1453 a.C., que muitos acreditam ser a época do êxodo dos israelitas do Egito.